Oi, gente, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a Andréa Miyaziro da Oito Viagens e como eu comentei com vocês, a gente vai fazer uma série de vídeos com convidados e a minha convidada de hoje é a minha querida Sabrina Lombardi, do Roteiros Disney. Muitas palmas para ela! Êêêê! Sá, para quem Oi, não me gente, tudo conhece, bem? que eu acho bem difícil, se apresenta. Meu nome é Sabrina Lombardi, eu sou a idealizadora, vamos dizer assim, da Roteiros Disney, que é uma agência de viagens mais focada em Disney e já existe há 3 anos. E então, né, Disney é a Disney não, né? Orlando no geral é uma das minhas grandes paixões. E aí conta pro pessoal, Sá, quando foi a primeira vez que você foi para Disney? Não faz muito tempo, viu? Foi em 2012, foi a primeira vez que eu viajei para lá e eu não conhecia, naquela época, eu não conhecia nada de Disney, né? O Orkut tinha saído de moda, então a gente estava migrando para o Facebook, os grupos não eram muito comuns, com dicas, e eu me lembro que eu fechei a viagem pensando na minha filha, porque eu tenho uma filha mais de 16 anos hoje, na época ela tinha 8. E então eu fechei a viagem pensando nela, pensando que nós não iríamos gostar. E Você como eu não estava ia. enganada. Uau! E por que isso? Sei lá, Disney, coisa de criança, eu acho que muita gente tem essa ideia ainda, né? Que Disney é coisa de De criança, criança. que embora muita gente tenha o sonho, eu acho, de conhecer mesmo os adultos, porque veio esse sonho lá da infância, né? Então eu pelo menos, né, foi o que eu pensei, que não seria algo que eu iria me encantar, que eu iria gostar, um lugar que eu ia querer voltar. Hum. Mas eu estava errada, né? E aí, por falar em voltar, quantas vezes você já voltou para lá? Muitas, mais de 10. E com certeza você já ouviu aquela pergunta que todo mundo faz: Nossa, mas você vai de novo para Orlando? Você não cansa? Não canso. Mas, mas sabe que uma coisa engraçada, até comentei com meu marido, que a gente acaba querendo voltar sempre para lá e deixa de conhecer outros lugares, que é uma coisa bem interessante também, né? E tudo isso que tem acontecido no mundo, eu acho que fez eu pensar assim um pouco nisso, sabe? Precisa voltar tanto para lá, não dava para conhecer outros lugares também Mas nesse é aquilo, mundo? né? Quem é apaixonado por Orlando, num geral, sempre quer voltar, gente, porque é Sim. apaixonante. Sempre quer voltar. E é uma coisa bem legal, assim, porque eu fui a primeira vez, meu marido foi estudar inglês, aí eu me meti na viagem dele e, e ele ia estudar inglês em Nova York, então a gente passou um tempo maior em Nova York e antes demos uma paradinha em Orlando. E foi uma viagem bem rápida, de 7 dias só. E aí, né, a pessoa que não conhecia nada fechou a viagem antes de conhecer. Esse é o erro número 1 de todo viajante, né? Fecha a viagem sem conhecer o destino. Aí Exato. tem os pacotes famosos aí que vendem 7 dias por um preço de banana. E aí Pegadinha, gente, pegadinha. depois a pessoa vê tudo que Orlando tem para oferecer e ela pensa, meu Deus, desculpa a palavra, que merda que eu fiz. Deixa Exato, porque muita gente acha que Orlando se resume a parques da Disney, parques da Universal, Walmart, praticamente, que é e o que as deu, né? pessoas acham que só existe o Walmart lá. E é isso, só que não, gente. Tem um mundo de possibilidades em Orlando, é uma coisa impressionante. Não, e é interessante porque eu não tinha ideia. Eu acho que hoje em dia talvez as pessoas conheçam muito mais, né? Antigamente a informação era um pouco, nem é tão antigamente assim, mas há 8 anos atrás a informação era um pouquinho mais, não, Né? Hoje você tem trocentos grupos, inclusive, nas redes sociais, falando de Orlando, Disney e companhia. isso, Instagram, canal no YouTube. Naquela É, época não era uma coisa tão comum. Nem me lembro se o Instagram existia. Se tinha, eu nem tinha um Instagram naquela época. eu acho que se estava começando o Facebook, eu acho que o Instagram ainda não tinha. Aqui no Brasil o Facebook estava engatinhando. Eu me É, lembro que quando eu fui fazer meu intercâmbio, que foi em 2011, no ano anterior, o Facebook lá fora era assim, como assim tu não tens Facebook? E aqui no Brasil era, o que é Facebook?
Acho que devia ser aquela época ainda que você tinha que receber convite para poder ingressar Isso, no Facebook. É, gente, se é. você não é dessa época, você não sabe como que era. Não era essa várzea. E aí eu fechei a viagem, tá? E isso é uma coisa que muita gente faz, né? Primeiro fecha a viagem, depois vai pesquisar o que, que vai fazer. E aí eu disse, gente, a Disney tem 4 parques. Só a Disney tem 4. Eu quero conhecer todos? Como assim eu não vou em todos? Aí eu fui olhar, tá, mas eu tenho que ir na Universal também. E a Universal são mais 2 parques. Eu tenho que ir em todos também. Então eu tinha 7 dias de viagem, sem contar a chegada e a partida, né? Que daí dariam 9 dias, na verdade. E esse é um outro erro que muita gente conta esse dia da chegada e o dia da partida, mas Exato, exato. você não faz nada nesse dia. E aí eu tinha 6 parques para visitar e 7 dias de viagem. E eu queria fazer compra ainda por cima. Por falar em 7 dias, você levantou um ponto que eu, inclusive, ia te perguntar. Muita gente considera 7 dias um tempo mínimo para ir para Orlando. Eu, Sim, particularmente, acho justo pra caramba. Mas às vezes a pessoa realmente não tem, ela só tem aquela uma semaninha. Como que sim. a pessoa se organiza para fazer o básico do básico em Orlando em 7 dias? Não, eu diria assim, se a pessoa só pode 7 dias, não compra 6 parques. Não faça isso. Tá. Escolha dois parques da Disney e 2 parques da Universal para visitar, 4 parques. Você já vai ter que fazer parques seguidos. Não, dependendo do ritmo da pessoa, não é o ideal. Por mais atlética que a pessoa seja, quando chega lá no último dia de parque, você está morto. Você pensa assim, Exato, né? O que, que exato. eu fui fazer? É, um exemplo aqui no Brasil, se você for 2 dias seguidos no Beto Carreiro, já você não aguenta, é cansativo. No segundo dia você não quer nem ver as coisas. Ai, não, saco cheio, já tô Preguiça, né? cansada. Então, isso é importante, principalmente se você for com criança, né? E criança precisa descansar, pessoas de mais idade precisam descansar. Então, você tem que ir sem muita pressão, se quiser fazer muitos parques, entendendo que talvez as pessoas vão ter que dormir até mais tarde, que talvez você vai ter que dar uma boa pausa para almoço, para descansar. Tem que, se você acumula muito parque um atrás do outro, tem que entender que o corpo tem um limite. Assim, né? Quando a gente fala assim, é uma maratona, as pessoas acham que a gente está exagerando, mas não Não é. é. Os parques são enormes, né? Você perde literalmente um dia inteiro no parque e sem ver tudo. Sem ver tudo, exatamente. Eu já fui N vezes, ainda posso dizer que tem atração que eu não conheço, eu optei por não ir. Ah, não, nessa não vou. Vou em outra. Tem uma que lá no Magic Kingdom, Astro Orbiter, não sei se você já viu uma que fica girando em cima. Eu, por exemplo, nunca fui nela. Para mim é uma perda de tempo. Eu tô vendo o que é, Não não é vou aquela nela. coisa que fala assim, ah, eu acho que não precisa. Exatamente. Não, talvez seja uma coisa legal se eu fosse 1.500.000 vezes, mas aí eu penso, não, eu vou em outra que eu gosto mais, que eu sei que eu vou me divertir mais do que nessa que não vai mudar nada na minha vida, porque é um Dumbo que gira lá em cima, num carrinho de foguete. Não é? Às vezes, quando a gente vai algumas vezes, a gente acaba tendo aquelas atrações favoritas, né? Então a gente só vai naquela. Também. Eu cheguei num ponto, assim, teve uma vez que eu fui, que eu só queria bater foto com personagens. Não queria ir as atrações eram secundárias. A diversão era correr atrás de personagem para bater foto. E olha que é difícil, hein, gente? Bater foto com personagem, você precisa ter muita força de vontade. Uma que você tem que ver lá o horário, o local onde eles vão estar, e sempre tem fila. Sempre tem fila, é Sempre. verdade. Ah, e uma dica bem legal. Lá no Hollywood Studios acontece um negócio que chama Character Palooza. Hum, E sabe onde você entra? Não, entra não, onde você sai da Torre do Terror, da tá. atração da Torre do Terror, na saída, indo em direção mais ao fundo dos parques, tem um portão. E assim, de surpresa, esse portão abre e aí tem vários personagens, geralmente personagens raros. A gente bateu foto com a Rainha Má, com a Olha, Pocahontas. E naquela época tem
tem um blogueiro americano que chama Kenny the Pirate. Naquela época ele que divulgava muito isso e tinha os horários pré-estabelecidos e os lugares que iam acontecer. Então, a gente, 2 vezes nós fomos no Hollywood Studios na nossa viagem e nós conseguimos pegar esse Character Palooza e bater foto com os personagens. E são personagens, é como se fossem personagens em treinamento, e como é surpresa, não tem fila. É bem legal. Agora, gente, anotaram a dica? Anota, porque isso daí é dica de ouro. Roteiros Disney, vocês não estão entendendo. Agora sim, esse Character Palooza não tem mais um horário pré-estabelecido como tinha antigamente. Então, se você estiver no parque, estiver saindo da Torre do Terror, dá uma olhadinha lá pro fundo, vê se o portão tá aberto. 5, 10 minutos, fica ali como que ninguém não quer nada assim, né? E vê o que acontece, porque é muito legal. Porque é muito difícil você tirar foto assim. Não, e sabe o que é engraçado? O Pinóquio também aparece nesse, o Gênio, personagens raros mesmo, sabe? E é engraçado que você vai perguntar para os funcionários do parque, eles fazem de conta que, tipo, o que tu tá falando? Eu nunca ouvi falar disso. Desentendido, né? Totalmente desentendidos, é muito engraçado. Mas vocês agora sabem disso, dica de ouro, então prestem atenção. Tá? No Epcot também acontece, tá? Tem uns lugares no meio do World Showcase que tem uns portões que às vezes acontecem também esse tipo de encontro. Então não é só no Hollywood Studios. Mas o Hollywood Studios, se tiver tempo bom, basicamente todo dia acontece. Que legal. E aí, a gente viu que 7 dias fica bem difícil, né? Mas se a pessoa tem a possibilidade de fazer uma viagem bem bacana, porque, querendo ou não, é um investimento ir para Orlando e fazer todos os parques, é um sonho. Então, quantos dias seria o ideal para a gente conseguir fazer? 4 dias Disney, 2 Universal e, de repente, encaixar aí um SeaWorld, de repente um Legoland. O que você indica? Eu diria que no mínimo 15 dias, sem contar a chegada e a partida, dariam 17 dias já, né? Tá. Ou se for fazer tudo isso e não dá, né, no máximo 15 dias, então 15 dias contando a chegada e a partida. Só que vale dizer assim, tem gente, já tive cliente que veio para mim e disse assim, eu quero conhecer todos os parques que tem, aquático, quero conhecer tudo. E aí o que a gente faz com esse cliente? Diz para ele, você vai morrer. De cansaço, de fato, você vai morrer. Só para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Quantos parques dão no total? Vamos contar? São 4 Disney parque temático, mais 2 aquáticos. Então, são 6 parques. Exato, só Disney, tá, gente? Complexo Disney. Só Disney. São mais 2 parques da Universal com mais um aquático. Já 9 parques. Aí nós temos o SeaWorld, temos o Busch Gardens, temos o Aquática e temos a Legoland, o aquático da Legoland e, se você quiser dizer que é um parque, o Kennedy Space Center. Que não deixa de ser um parque. E o Discovery Cove, que eu não falei. Gente, são 16. Então, no mínimo, você precisaria de 16 dias inteiros. Talvez eu poderia dizer que o da Legoland você pode fazer o parque mais o aquático, mas não vai aproveitar direito o parque aquático. Você vai ficar até umas 3 horas da tarde no parque temático e depois você pode ir para o aquático aproveitar se você quiser. O ideal seria fazer em 2 dias também, embora o parque aquático é pequenininho, mas para as crianças menores ele é bem legal, assim, tem peça de Lego para você montar na piscina, umas peças macias, assim, é bem bacana. É um parque bem legal que foi feito para criança, eu acho que vale muito a pena se você tem criança pequena, principalmente, eu acho que é perfeito. Até os 10 anos, assim, geralmente elas adoram. Para os adultos, honestamente, eu acho um parque muito chato. Eu acho que aquele parque, assim, largo a criança brincando e eu vou descansar. Isso, exatamente. É um parque que foi feito para as crianças, não foi feito para o adulto aproveitar. Tem uma outra atração que é legal, algumas montanhas russas, nenhuma é super emocionante, mas
são bacanas, são divertidos, tem os brinquedos de atirar, que são legais também. Mas não é um parque assim que você vai sair de lá, uau, que parque legal. Que legal! Nossa, quanto simulador, só que não! Agora as crianças já saem fascinadas, né? Porque é um parque muito interativo, que eles participam das atrações, e realmente é um parque bem legal para criança. O público deles é esse, né? É para criança, né? Não é para adulto, um mix família, como seriam os outros parques, né? Isso, exatamente. Sem criança não é um parque recomendável. Entendi. E aí, beleza. Vamos pegar os 4 parques, 2 Universal, mais ou menos 15 dias. Como é que a pessoa monta um roteiro, uma ideia? Por exemplo, ela também quer fazer compras, já que Orlando é o paraíso das compras. Todo mundo gosta de fazer por conta do preço e tudo mais. Aquela máxima de parque, compra, parque, compra, parque, compra, é válido? É mito? Ou o que você fala? Então, eu acho, geralmente quando a pessoa viaja para Orlando, ela vai com esse intuito de comprar. Não é sempre, mas, digamos, 80% dos casos, agora com o dólar 5,50, não sei mais. Dá uma dorzinha no coração. Mas, assim, antes 80% vai com esse foco de fazer compras. Então, os voos que a gente tem direto do Brasil para Orlando, que geralmente são os escolhidos pelas pessoas, chegam lá no final da tarde. Então, nesse dia, você vai conseguir fazer o quê? Walmart. Né? Isso se você não for com outra companhia. Eu estou supondo que você vai com voo direto. Sim. Você vai conseguir fazer o Walmart para o seu hotel ou para sua casa alugada, enfim, acabou. E aí, o que acontece? Muita gente quer comprar um iPhone quando chega lá, leva pouca roupa, não leva tênis, que particularmente é uma coisa que eu não recomendo, porque se você tem um pé podre, você compra um tênis novo, fica com o pé mais podre ainda, né? Um pé sensível. Porque até amaciar ele se adaptar no seu pé, já era, cagou, esquece. Acabou com o pé. E vamos combinar que um pé cheio de calo, todo machucado, você não aproveita nada direito. Eu não aproveito, pelo menos. Imagina você andando naquele parque enorme, com o pé machucando. Não, gente, você estragou a sua viagem. Estragou a viagem. Então, leva um calçadinho velho, né? Pode comprar o tênis novo, tenta usar, mas se não der, você tem o seu tênisinho velhinho ali, cansado de guerra, que vai te dar aquele conforto necessário. Tem coisa que, assim, tem que pensar antes de fazer. Lembra? Pensa. Aí tem gente assim, porque o tênis machuca o meu pé, eu quero ir de Havaiana. Você tem que ir com o que te deixa confortável. Tente não seguir o que os outros falam e faça o que você sabe que funciona para você. Exato. Eu, por exemplo, consegue passar o dia andando de Havaiana, bom para você. Eu não consigo, mas eu também não uso tênis, eu uso sapatilha. E as minhas sapatilhas não machucam os meus pés, então eu vou com a minha sapatilha. Assim, né? Não tem certo ou errado, tem o que funciona para você. E aí, nesse primeiro dia, depois da chegada, geralmente as pessoas aproveitam para comprar roupa, né? Eu levei pouca roupa, que é uma coisa que eu também não aconselho, que principalmente para mulher, é difícil achar calça jeans, shorts jeans que sirva legal na gente. Então, leve alguma coisa, pelo menos, para você não passar aquele perrengue, eu preciso achar e comprar qualquer coisa que depois não funciona. E aí, nesse primeiro dia, depois da chegada, eu não recomendo que você faça parques. Porque, se o seu voo atrasa, se você perde voo, por exemplo, vamos supor que você marcou o primeiro dia para ir para o Magic Kingdom, logo depois da chegada. E aí, por acaso, aconteceu comigo e com a minha família, nós perdemos o voo de São Paulo que ia para Orlando. E aí, no dia seguinte, nós chegamos só no dia seguinte. Aí eu teria perdido meus Fast Pass, por exemplo. É uma coisa que pode acontecer, né? Não, exato. E às vezes você pode passar mal. Eu já fiz isso. Eu passei super mal no voo de ida e isso durou alguns dias, esse mal-estar. Se eu tivesse marcado qualquer coisa no dia seguinte de parque, já tinha estragado a programação. Sim, porque não tem condições de ir. Tem condições. Eu também, nessa última viagem que eu fiz, eu passei muito mal. Só que a gente estava num fan tour, então a programação não fui eu que fiz. E no dia seguinte tinha um parque. E era o parque, inclusive, era o SeaWorld, que é um parque com montanhas russas muito legais, que eu gosto muito. E eu não consegui, eu
assim, eu olhava para a montanha-russa, meu estômago virava de cabeça para baixo. Só de olhar, né? Gente, Só de olhar. é muito fácil de acontecer. Então, assim, não vai achando que no dia seguinte você vai estar, meu Deus, pilhada para ir. Não, você vai estar cansada. É um voo que é longo, é super cansativo. Então, assim, não faça essa cagada de marcar parque logo nos dias seguintes que chega. Esquece. Não funciona, não é legal. E aí tentar mesclar, assim, um parque com descanso, no máximo 2 parques seguidos com descanso. Se tiver, assim, que ser mesmo 3 parques e um descanso. Mais do que 3 é loucura. Mas aí, assim, você tem que cuidar, porque os parques da Disney são mais cansativos que os parques da Universal e o SeaWorld. Então, marque, se você precisar marcar 3, no meio, marca um parque do SeaWorld ou um parque da Universal. Se você tiver que marcar 2, marca um Disney, um SeaWorld, Disney e um Universal, para tentar fazer um parque mais pesado com um parque mais tranquilo. E outra coisa também, por exemplo, o Magic Kingdom é um parque que você geralmente chega muito cedo e fica até muito tarde. Então, o ideal é que no dia seguinte, se você for fazer, faça o SeaWorld, que é um parque que abre às 10 da manhã, geralmente. Às vezes abre às 9. Mas geralmente abre às 10 da manhã, e aí você tem um tempo mais para descansar, até ir no parque e tudo mais. Recuperar a energia, né? As pessoas levam na brincadeira, gente, mas é mega cansativo, muito cansativo. Muito. É cansativo mesmo. E eu já tive experiências reais de pessoas que passaram mal, de verdade, por causa do cansaço. Então, gente, vocês entenderam. Tudo é programação, planejamento, é se informar. Né? Quem quiser dicas de roteiro e contratar o serviço da Sabrina de roteiro personalizado, ela faz bonitinho, dia a dia, horário. Assim, é o roteiro. Entre em contato com ela. Certeza que a sua viagem vai ser assim, uma experiência incrível. Tá? A gente vai voltar em outros vídeos para falar, dando dicas de atrações, falando sobre Fast Pass, que é o terror das pessoas, as pessoas confundem isso até hoje. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, sugestão de tema para mais vídeos, manda pra gente, que a gente marca de fazer mais vídeos com o conteúdo que vocês estão pedindo. Tá bom? Sá, obrigada, minha linda. De nada. Adorei as dicas. Pessoal, não se esquece de inscrever, compartilha aquela papagaiada toda e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!